Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Imagine a seguinte situação: você é procurador do Estado e chega no seu gabinete uma ação de investigação de paternidade. E aí você se pergunta, bom, o que é que tem a ver uma ação de investigação de paternidade com a representação judicial do Estado? Como é que o Estado atua numa ação de investigação de paternidade? Como é que a Fazenda Pública é chamada a atuar numa ação de investigação de paternidade? A princípio, realmente não tem absolutamente nada a ver. Mas folheando o processo, você percebe que autor e réu são beneficiários da justiça gratuita, que o juiz delimitou a necessidade de um exame de DNA como prova para a comprovação ou não da paternidade, e como as partes são beneficiárias da justiça gratuita, o juiz determinou que o pagamento do exame se dê pelo Estado. Aí você começa a pensar como é que vai se insurgir em face da decisão da Justiça Estadual que delimitou a obrigação de pagar ao Estado exame de DNA em processo de partes particulares, mas beneficiárias da justiça gratuita. Essa situação foi levada pelo Estado de Goiás ao STJ. Antes de entendermos o que o STJ resolveu no caso concreto, vamos apresentar 6 pontos sobre justiça gratuita que eu vejo cair nos concursos da advocacia pública. Primeiro, diz respeito à desnecessidade de demonstração de pobreza real. A parte particular não precisa demonstrar nesse caso específico que é pobre realmente. Basta com que ela apresente petição dizendo que não tem recursos suficientes para pagar custas e honorários. Nesse caso, ela pode até ter patrimônio, mas se esse patrimônio não tiver liquidez, existe ainda, nos termos do que entende a melhor doutrina, direito à gratuidade. Um outro ponto diz respeito à pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ou também tem direito ao benefício da justiça gratuita? Nos termos da súmula 481 do STJ, nós temos o seguinte, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Aqui, a pessoa jurídica precisa demonstrar essa impossibilidade de arcar com custas e honorários. Instituição financeira tem direito? O STJ tem um julgado no RESP 593.588 de 2015 que diz que sim, mas que não há presunção de miserabilidade. É preciso que a instituição financeira esteja em liquidação extrajudicial e que haja comprovação de impossibilidade de arcar com custas e honorários processuais. Outro ponto interessante diz respeito à irretroatividade. O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, ele não retroage para alcançar atos processuais já praticados. Ele, na verdade, se aplica do momento da sua concessão para frente. Um ponto importante também na jurisprudência do STJ diz respeito à concessão tácita. Ou seja, se eu faço o pedido de benefício de justiça gratuita, mas ele não é apreciado pelo Poder Judiciário e o processo caminha, esse pedido é considerado provido de forma tácita e a partir do pedido eu sou considerado beneficiário da justiça gratuita. O STJ diz isso no recurso especial 583.394. E por último eu trago como um dos exemplos de pontos importantes sobre justiça gratuita a pessoalidade do benefício. Isso cai muito em concurso, até em provas objetivas, porque isso é retirado do CPC 2015, ou seja, o benefício é pessoal, não se estende a sucessores ou litisconsortes, salvo requerimento expresso. Isso está no CPC. Muito bem, o Estado de Goiás, ao receber a ação de investigação de paternidade e ao receber o comando judicial que determina o pagamento do exame de DNA, alegou no processo real 2 argumentos importantes. Ele disse o seguinte, não há norma legal expressa para impor ao Estado a instalação de serviços periciais, ou seja, o Estado não é obrigado a ter o serviço ou prestar o serviço de exame de DNA, ou mesmo disponibilidade de recursos para o pagamento de serviço de terceiros. O Estado de Goiás disse, o Estado não é obrigado a ter um setor para fazer o exame de DNA, setor público seu, nem muito menos pagar a terceiro esse tipo de exame. A decisão, inclusive, nos termos do que diz o Estado de Goiás, viola o princípio da previsão orçamentária, pois teria que contratar laboratório para fazer o exame. O STJ pensou como? O STJ, nesse caso, como enfrentou as alegações do Estado de Goiás? Primeiro, o Código de Processo Civil, no artigo 98, diz o seguinte, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. A gratuidade da justiça compreende, parágrafo 1º, aí vamos pular para o inciso 5, que é o que nos interessa, as despesas com realização do exame de código genético DNA. O Código do Processo Civil 2015 prevê explicitamente que o beneficiário de justiça gratuita tem direito a isso, ou seja, que a gratuidade da justiça compreende o exame. A questão do Estado de Goiás é que ele não deveria pagar. Mas tudo bem. E ainda diz, e de outros exames considerados essenciais. Aqui a discussão abre um leque para que você tenha outros exames em outras ações que envolvam a necessidade de pagamento e condenação do Estado. Imagine, por exemplo, uma ação de medicamento, onde exista a necessidade da realização de um exame para saber se determinado beneficiário da justiça gratuita ele necessita realmente de um medicamento ou não. Quem paga esse exame? Nos termos do artigo 98, parágrafo 1º, inciso 5, ele tem direito a esse exame de forma gratuita. Mas quem paga? O Estado, nesse caso específico, paga? O Estado faz o exame? Se ele não tiver condições de fazer pelo seu próprio corpo público, ele vai ter que contratar um terceiro para pagar? Essa é a grande questão. O que disse a terceira turma? A terceira turma do STJ sobre o exame de paternidade disse o seguinte, com efeito, tratando-se de norma constitucional, a norma constitucional no que diz respeito ao benefício da justiça gratuita, que tem sede constitucional no artigo 5º, de significativa importância social, cujo escopo é garantir aos mais necessitados tanto o acesso ao poder judiciário como a própria isonomia entre as partes no litígio, deve-se emprestar ampla eficácia, então trata-se, na verdade, de uma interpretação constitucional, ao dispositivo em comento, reconhecendo-se a obrigação do Estado de custear as despesas relacionadas ao respectivo exame de DNA, sendo incabível a alegação do poder público de questões orçamentárias. Então, o que o STJ, na verdade, enfrentou, as alegações do Estado de Goiás, que foram duas, disse o seguinte, não existe lei que obrigue o Estado. O STJ diz, tem lei que diz que é gratuito. Artigo 98, parágrafo 1º, inciso 5. O Estado disse, mas isso viola o princípio da previsão orçamentária. O STJ disse, é incabível a alegação do poder público de questões orçamentárias a fim de se eximir da responsabilidade atribuída pelo texto constitucional. O STJ disse, a obrigação é constitucional, você não pode aqui utilizar argumentos orçamentários de reserva do possível, de indisponibilidade financeira, de, nesse caso, violação ao princípio, como diz o Estado de Goiás, de previsão orçamentária, para se esquivar da responsabilidade que o próprio texto constitucional lhe atribui, nesse caso específico, de conceder gratuidade de serviço judiciário aos respectivos beneficiários. Bom, o STJ ainda fez uma ressalva interessante, que está no parágrafo 3º do artigo 98, que diz o seguinte, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, 5 anos para frente, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Ou seja, o parágrafo 3º abre a possibilidade do Estado demonstrar nos 5 anos subsequentes que aquela condição de insuficiência de recursos do beneficiário, que nesse caso foi vencido na demanda, não existe mais e cobrar dele tudo o que o Estado pagou ou tudo o que o Estado, nesse caso específico, patrocinou a título de justiça gratuita. No caso do exame de DNA, como autor e réu são beneficiários, o Estado poderia cobrar do perdedor do exame do DNA justamente o valor do exame propriamente. Mas nesse caso específico, é preciso demonstrar que a situação que gerou o benefício da justiça gratuita se modificou, o que na prática é extremamente complicado e difícil, de forma que nas situações práticas que eu vivencio, a gente nunca consegue demonstrar isso, razão pela qual, uma vez delimitado o benefício da gratuidade judiciária e sendo ele real, é difícil demonstrar que essa situação se modificou com o tempo para cobrar do beneficiário depois aquilo que o Estado pagou. Então, uma situação extremamente interessante e o STJ acabou decidindo aqui, enfrentando os dois argumentos do Estado de Goiás, de que não há norma que obrigue e de que isso afronta as regras orçamentárias. O STJ disse, existe a norma, é o artigo 98, parágrafo 1º, inciso 5 do Código de Processo Civil,
E sobre a alegação de normas orçamentárias, você não pode apresentar essa alegação para se esquivar do dever constitucional de fornecer justiça gratuita nos termos do que diz a Carta Magna. Decisão interessante do STJ, mas tese amplamente desfavorável ao Estado, que nesse caso aqui fica obrigado a realizar o exame de DNA. É isso. Espero que você tenha entendido a decisão. Eu sou o Birajara Casado. Se quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.